Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Miyuki. No vídeo de hoje eu vou falar do suposto caso de plágio da música Kill This Love do grupo Blackpink. Faz alguns dias que a internet tem comentado sobre esse assunto e vocês vêm me pedindo muito para falar o que eu achei disso tudo, se eu achei que foi plágio ou não. Caso alguém ainda não tenha visto, eu vou deixar as duas músicas na descrição, a Kill This Love do Blackpink e a Sayonara, que é do grupo Dolly Style. Mas para começar, vamos falar das acusadas. Quem são as Dolly Style? Dolly Style é um grupo sueco criado em 2014 e formado por 3 integrantes, Molly, Holly e Polly. O grupo é inspirado na estética kawaii das subculturas japonesas, como Fairy Kei, Gyaro e Lolita. Segundo elas mesmas, a estética do grupo é para parecer como se elas tivessem saído de uma casa de bonecas. Há algumas semanas atrás, elas lançaram o single Sayonara e desde então vem gerando controvérsia, pois algumas pessoas notaram que a canção tem certa semelhança com a música Kill This Love do Blackpink. O MV recebeu uma série de dislikes e muitas pessoas estão acusando o Dolly Style de plágio. Mas, afinal, o que é exatamente o plágio? Segundo a Wikipedia, plágio é, abre aspas, o plágio, disse também plagiarismo ou plagiato, é o ato de assinar ou apresentar uma obra intelectual de qualquer natureza, texto, música, obra pictórica, fotografia, obra audiovisual, etc., contendo partes de uma obra que pertença a outra pessoa sem a permissão do autor. No acto de plágio, o plagiador apropria-se indevidamente da obra intelectual de outra pessoa, assumindo a autoria. Fecha aspas. Existem vários tipos de plágio, inclusive o plágio musical. O plágio musical, na maioria das vezes, ocorre quando um artista utiliza melodia, frases, batida, etc., de uma outra música sem autorização, se passando pelo autor original e levando todos os créditos pela obra. Existem vários casos de plágios na música, inclusive no K-pop, mas um que eu posso citar seria o plágio do Electrofunk Brasil com a música Você Quer Me Beijar, que usou o instrumental de I Am The Best do 2NE1. Você quer me beijar? Você quer me beijar? Você quer me beijar? Você quer me beijar? 내가 제일 잘 나가. 내가 제일 잘 나가. 내가 제일 잘 나가. 내가 제일 Aqui é um caso claro e completo de plágio, não tem nem como disfarçar. Eu não me lembro se deu algum problema na época, pois esse caso é antigo, mas a YG poderia muito bem processar a banda e pedir uma indenização por direitos autorais violados. E nem mesmo cantores famosos estão livres das acusações de plágio. Outro exemplo é envolvendo o cantor Michael Jackson, que usou no final da canção Wanna Be Star Something frase de outra música chamada Sou Uma Coça, do saxofonista Manu Dibango. Este abriu um processo contra o Michael, porém os dois entraram em um acordo, o que fez com que o Michael pudesse promover a música livremente. Alguns anos depois, Dibango pediu uma indenização de €500 mil à cantora Rihanna por utilizar o mesmo trecho em sua canção Please Don't Stop the Music. Segundo a mesma, ela teria tido permissão do Michael Jackson para incluir as frases em sua música e não sabia nada sobre as acusações de plágio no passado. O pedido de indenização do Dibango foi negado, já que anteriormente ele já teria feito um acordo com a Universal Music que deveria mencionar o nome de Manu Dibango na reimpressão das capas do disco da Rihanna na França. Assim, Manu Dibango acabou desistindo da ação. Existem, porém, músicas que possuem acordo de distribuição, como Run Devil Run, do Girls' Generation. A música foi originalmente gravada pela cantora Kesha, mas por motivos desconhecidos foi descartada. You better run, 못 바꿔도 찾을래. You better run, you better run, cause there's gonna be some hell to pay. You better run. A música ficou arquivada por mais de 2 anos, quando a Universal Music Group venderam os direitos da música para a SM Entertainment, que escreveu uma versão em coreano e japonês para o Girls' Generation. Outro caso aconteceu com a música Juliet, do grupo SHINee,
A canção é um remake instrumental de Deal With It do cantor Corbin Bleu. Após um acordo com a SM Entertainment, Jonghyun e Minhyun escreveram a versão em coreano. Esse tipo de colaboração entre gravadoras é comum de acontecer, pois como os artistas promovem em lugares diferentes, é muito difícil que uma versão alcance a outra, pois alguns acordos limitam os locais de distribuição da música. Por exemplo, a música Dancing Queen, do Girl Generation, é um remake de Mercy, da cantora Duffy, enquanto uma foi distribuída no Ocidente, mais especificamente por toda a Europa, a do Girl Generation foi direcionada para o território asiático. Houveram muitos outros casos de músicas e cantores famosos acusados de plágio, mas e o caso do Dolly Style? Primeiro, vamos analisar por partes, começando com a letra da música. Uma diz assim: nós vamos pra cima, vamos pra baixo. Não vou esperar para sempre, estou lhe dizendo agora, deixando você ir. Você não está indo para casa comigo agora, garoto. Vivendo minha vida sentindo o fluxo. Chame isso de uma noite, acho que você deveria ir. Eu me decidi, sim. Tanto faz o que você diz, sim. Já Kill This Love fala: olhe para mim, olhe para você. Quem estará sofrendo mais? Você é esperto. Quem vai estar? Você mesmo. Se você chorar lágrimas de sangue pelos 2 olhos, que pena. Quem vai estar? Você mesmo. O que eu deveria fazer? Eu não aguento ser tão fraca. Enquanto me forço a cobrir meus olhos, eu preciso dar um fim a esse amor. Tanto a temática da música Sayonara e Kill This Love possuem elementos parecidos. Uma fala sobre matar o amor, ou seja, o sentimento, e a outra sobre ignorar e esquecer o cara. Apesar das duas músicas possuírem o mesmo tema, isso não necessariamente configura como plágio, já que nenhuma frase de Kill This Love foi copiada diretamente, e o tema é muito amplo para se classificar em apenas uma narrativa. Agora vamos falar do que mais chamou a atenção das Blinks, que foi a batida. Realmente ambas são bastante parecidas, e o que pode caracterizar como plágio nesse sentido? Existem muitas batidas que são de domínio público, ou seja, qualquer pessoa pode utilizar livremente. Uma batida barra sample famoso utilizado em um hit popular é a flauta em Bum Bum Tam Tam, do MC Fiote. Ele utilizou uma gravação em domínio público de uma composição clássica de Johann Sebastian Bach, a Partita em Lá menor. E no caso do MC Fiote, o sample foi considerado legal, uma vez que os direitos autorais da música expiraram há muito tempo e a gravação utilizada estava em domínio público. Para quem não entendeu, deixa eu explicar melhor. Os direitos autorais não são para sempre. Quando alguém cria uma obra, todos os lucros dessa são direcionados para o criador durante toda a sua vida. E após a sua morte, os direitos e lucro passam a ser de seus familiares. Entretanto, isso não é eterno, a regra varia de um país para o outro. No Brasil funciona assim: o autor da obra possui os direitos sobre ela durante toda a sua vida. Qualquer pessoa que utilizá-la sem a sua permissão poderá ser acusada e processada por plágio. Depois de falecido, os direitos autorais do autor são transferidos aos seus familiares. A família tem poder sobre a obra durante 70 anos após a morte do autor. E quando esse período se encerra, a obra é considerada de domínio público, podendo ser utilizada normalmente por qualquer pessoa. Caso o autor não tenha deixado herdeiros, após a sua morte, os direitos da obra automaticamente se tornam de domínio público e podem ser usados livremente. No Brasil, os direitos autorais sobre uma obra são válidos por 70 anos após a morte do autor/detentor dos direitos autorais. Em outros países, o prazo de validade varia de 50 a 70 anos, dependendo do país. No Brasil, não existe a possibilidade de renovar os direitos autorais. Porém, em outros países, existe a possibilidade de renovação de direitos autorais pelos familiares do autor. Lembrando que, quando eu digo autor, não é necessariamente a pessoa que escreveu,
criou a obra, mas sim a entidade que possui os direitos autorais. No caso do Blackpink, elas não possuem direito nenhum sobre as músicas que cantam. Quem detém os direitos é a YG. Pessoal, eu falei bastante coisa, mas eu não sou especialista no assunto, então se vocês querem saber e entender mais sobre plágio e direitos autorais, eu sugiro que vocês pesquisem, tem muita coisa na internet. Mas voltando a falar do Dolly Style, o caso delas é bem complicado, pois não dá pra dizer que é um plágio direto, tem algumas semelhanças. O que eu percebi é que o grupo não é muito popular, elas não são super renomadas ou nomes de peso na indústria da música sueca. Aposto que a maioria só ficou sabendo do grupo depois de toda essa treta sobre plágio. Eu assisti o clipe delas, de Sayonara, e sinceramente eu não entendi nada. Primeiro, que o estilo delas, que seria um kawaii, não me lembra nem um pouco kawaii. Segundo, que o título da música Sayonara significa adeus em japonês. Mas o clipe, eu achei ele um pouco mal produzido, porque em nenhum momento me lembra o Japão ou elementos dele. Eu tenho duas teorias. A primeira é de que a produção pesquisou na internet sobre Japão, acabou caindo em MVs de K-pop, inclusive o do Blackpink, e resolveu usar de inspiração. A impressão que eu tenho é que elas acham que é tudo a mesma coisa. Parece que elas nem sabem a diferença entre China, Coreia do Sul e Japão. Juntaram tudo e let it go. A minha segunda teoria é do marketing reverso. Ela funciona mais ou menos assim. É criado propositalmente um conflito para que todas as mídias apontem para o mesmo assunto, com isso chamando atenção e fazendo com que as pessoas venham a querer saber mais sobre os envolvidos. É o famoso fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu já vi alguns casos de famosos que pagam para jornalistas soltarem notas e escândalos sobre si mesmos, só para se manterem em evidência. E no caso do Dolly Style, como eu disse, elas são um grupo pequeno que já mudou muitas vezes a formação e não seria nada mal usar a visibilidade do Blackpink, que é um dos maiores grupos femininos atualmente, para atrair a atenção do público, mesmo que negativamente. Para encerrar, a princípio, assim que eu terminei de assistir o vídeo, pela primeira vez eu não achei que fosse plágio, mas depois de pesquisar melhor sobre o assunto, ler alguns artigos, ouvir repetidamente os instrumentais das duas músicas, para mim fica difícil pensar que é somente coincidência, com tantas semelhanças. Difícil, viu, gente? Eu tenho pra mim que é plágio, sim. Tem muita coisa pra dizer que foi apenas inspiração. Mas essa é só a minha opinião. Não quer dizer que eu tenho razão. Até porque, como eu disse, eu não sou especialista. E independente de ter sido ou não, isso não significa que agora a gente tem que odiar a música ou dar dislike no vídeo. Esse é um assunto que só diz respeito ao YG. Ela é a única prejudicada e são eles que vão se manifestar caso julguem necessário. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.